Duas coisas que você precisa saber se você quiser entender melhor sobre arte. A primeira é conhecer a história da arte, os artistas, os períodos, as transformações que a arte passou. E para entender essas transformações, nesse vídeo nós teremos a linha do tempo da história da arte. A linha do tempo se divide em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Lembrando que essa é uma linha do tempo ocidental, então nós vamos ver a produção de arte do Ocidente, ocidental e eurocêntrica, que vai influenciar diretamente na nossa cultura, que vai influenciar diretamente na produção de arte do Brasil. Pela pré-história. A pré-história é dividida em três partes: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. No Paleolítico, os homens eram nômades, no Neolítico surge a agricultura e na Idade dos Metais surgem as primeiras cidades. A arte, no princípio, na pré-história, é caracterizada por pinturas rupestres, as pinturas nas cavernas, mãos em negativo, cenas de caças, figuras de animais. A pré-história, dentro dessa linha do tempo, é antes da escrita e a história depois da escrita. Só que a gente sabe que a história também pode ser contada não só através da escrita, o registro de imagens também é parte da história, né? Então essa classificação também é um pouco controversa. Então, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, a gente vai ter a Idade Antiga, a passagem da pré-história para a Idade Antiga, a partir do surgimento da escrita que se dá na Mesopotâmia. No Egito, a gente tem a arte funerária. Os egípcios acreditavam em vida após a morte. Então, toda a arte egípcia era em torno dessa crença. E aí, as pirâmides eram, na verdade, o túmulo do faraó. Aí o processo de mumificação, porque eles acreditavam que preservando o corpo teria uma vida, esse corpo seria utilizado na outra vida. A pintura egípcia é uma pintura hierárquica, ou seja, de acordo com o grau de importância, as figuras vão tendo tamanhos diferentes. A pintura também é marcada pela lei da frontalidade, onde o corpo e os olhos são desenhados de frente, a cabeça e os membros desenhados de lado. A cultura grega é marcada pela mitologia, então na arquitetura grega nós temos os templos para os deuses. Na escultura grega, o escultor grego era muito preocupado com a perfeição, então o corpo muito bem representado de forma simétrica. Na Grécia também surge o primeiro anfiteatro. Os romanos se influenciaram da cultura grega, só que fizeram daí algumas transformações. A escultura romana, por exemplo, deixa um pouco dessa preocupação do padrão de beleza grego para partir um pouco para a representação da figura política. E os romanos se destacam pela arquitetura colossal, todos os monumentos muito grandiosos. Com a queda do Império Romano, a gente tem a passagem da Idade Antiga para a Idade Média. E com a expansão do cristianismo nesse período, a gente vai ter toda a produção artística voltada para uma arte religiosa. Na Idade Média temos três divisões: a arte românica, a arte bizantina e a arte gótica. Cada uma delas tem algumas características muito específicas na arquitetura. Nesse período a gente tem a construção de grandes igrejas, a pinturas com temas religiosos em afrescos dentro dessas igrejas. Além das pinturas em afrescos, muito legal desse período é o surgimento dos mosaicos da arte bizantina e os vitrais da arte gótica. A gente tem a cultura teocêntrica, ou seja, Deus está no centro. Ao contrário da Idade Média, na Idade Moderna nós temos o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro do universo. Na Idade Moderna, o primeiro período artístico que a gente vai ter é o Renascimento cultural, com os grandes mestres da pintura, os grandes gênios da pintura: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli, Rafael, Tiziano e outros grandes gênios. A partir do Renascimento vai surgir a pintura a óleo. Até então, na Idade Média, as pinturas eram em afresco, ou seja, direto na parede. Aqui no Renascimento a gente tem o surgimento da tinta a óleo sobre tela e as técnicas de pintura. Então, o Leonardo da Vinci, ele traz uma pintura com a técnica do esfumato. Algumas curiosidades sobre o Leonardo da Vinci: ele era pintor, cientista, ele fazia algumas pesquisas, era inventor. Sem dúvida, Leonardo da Vinci
é o gênio do século. Já o Michelangelo, ele vai se destacar pela escultura e também pela grandiosa pintura da Capela Sistina. Na escultura desse período, a gente tem o estudo da anatomia, a busca pela perfeição, que era lá um valor da escultura grega, né? Alguns períodos da história da arte vêm se contrapor ao período anterior, no caso o Renascimento, eles contrapõem a arte medieval, mas ao mesmo tempo resgata alguns valores de outros períodos anteriores. Um outro pintor do Renascimento que tem um quadro totalmente rico em detalhes que merece um destaque é Jan van Eyck, com o casal Arnolfini. Nessa época, as mulheres não tinham espaço na comunidade artística, e a Sofonisba foi a primeira mulher a ter acesso aos ateliês e aos ensinamentos de arte. Até no decorrer da história, alguns de seus trabalhos foram atribuídos a pintores, homens, inclusive a Tiziano. E só foi descoberto muito tempo depois que os quadros eram dela. Logo após o Renascimento, nós temos o Barroco, com uma pintura de forte contraste de luz e sombra. E o pintor que melhor soube expressar isso foi Caravaggio. Caravaggio era um pintor italiano, dos primeiros pintores boêmios, teve problemas com a justiça, morreu muito jovem. Toda essa vida conturbada acabou refletindo na pintura. E quando a gente olha para uma obra do Caravaggio, a gente consegue perceber uma certa tensão. Tão talentosa quanto Caravaggio foi Artemisia Gentileschi. Aqui temos um exemplo de dois quadros, um feito por ele e outro por ela, só para a gente ter ideia da semelhança. Artemisia foi a primeira mulher a se tornar membro da Academia de Belas Artes de Florença, mas que também por muito tempo não teve o devido reconhecimento ou foi citada dentro da história da arte. Outro pintor do Barroco foi Frans Hals, com uma variedade de retratos. Ele retratava pessoas, mas não com a rigidez do retrato. Ele geralmente retratava as pessoas com expressões naturais. O Rembrandt também era um pintor retratista. A gente tem ainda na Holanda o Johannes Vermeer com A Moça do Brinco de Pérola. E Johannes Vermeer tem várias obras trabalhando essa coisa da luz e sombra, mas uma marca muito própria da sua pintura era uma luz que sempre incidia de uma janela para dentro da tela. No Barroco espanhol, a gente vai ter Diogo Velázquez com As Meninas. E logo após o Barroco, temos o Rococó, que é um estilo que se contrapõe ao Barroco, que é um estilo ornamental, mas que traz uma ornamentação bem mais leve. As pinturas refletiam a futilidade da aristocracia da época, com suas roupas e tecidos luxuosos. Alguns artistas: Fragonard, Antoine Watteau, François Boucher, Rosalba Carrière com uma série de retratos e que traz a técnica do pastel, Elisabeth Lebrun, que foi a retratista oficial da Rainha Maria Antonieta, e muitos outros. Em 1789, a gente tem a Revolução Francesa, que é um marco histórico que marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E os primeiros estilos de arte dentro da Idade Contemporânea são o neoclassicismo, que tem o resgate dos valores gregos, o resgate dos valores clássicos na pintura. Depois a gente vai ter o romantismo, que é uma pintura marcada por subjetividade, pela busca das emoções. E a gente tem alguns artistas em destaque para esse período. Um é Eugène Delacroix, com o quadro A Liberdade Guiando o Povo, e onde ele coloca a liberdade representada pelo corpo de uma mulher, mas na verdade ele simboliza uma deusa, não é uma mulher propriamente. Outro artista importante nesse período do romantismo é Francisco Goya, com esse quadro 3 de maio de 1808, onde ele retrata a cena de um fuzilamento. Ele tinha uma vasta produção, inclusive é até difícil classificar a produção de Goya, porque ele tem uma série de gravuras, ele tem algumas pinturas com temas bem diferentes uns dos outros, então o Goya é um artista que não se enquadra em apenas um estilo específico. No romantismo ainda a gente tem Constable e Turner, William Turner, com a pintura de algumas paisagens. A partir do realismo, os pintores passam a retratar cenas de trabalho, cenas que antes não entravam como temas de pintura. Desigualdades sociais, né? Então o realismo tinha muito desse aspecto de denúncia. E aí, nesse sentido, um pintor bem interessante é François Millet. Gustave Courbet também foi um pintor realista. Quadros como Mulheres Peneirando Trigo, cenas de trabalho no campo. Como vimos até agora, as mulheres não tinham muita liberdade dentro da pintura. Só pintavam retratos ou temas vistos como menos importantes.
Os temas históricos ou religiosos cabiam aos homens. E aí surge a Rosa Bonheur, com uma pintura muito particular. Ela tinha fascínio por animais e vai pintá-los em todos os seus quadros de maneira muito precisa e muito realista. E aí a gente vai ter um estilo que vai dar início a todas as vanguardas artísticas. O impressionismo. O primeiro pintor é Claude Monet. Claude Monet, ele faz um quadro que se chama Impressão Sol Nascente, e aí nessa obra ele vai fazer o estudo da luz, daí o nome vem do impressionismo justamente por conta desse quadro. Ele retratava a mesma pintura, a mesma paisagem em vários momentos do dia para ver como a luz do sol iria influenciar nas cores, iria alterar as cores da pintura. A pintura ao ar livre, né? Os pintores tinham o hábito de ir pintar pinturas muito rápidas para capturar aquele momento da luz. E um acontecimento que influenciou o impressionismo foi o surgimento da fotografia. Como a fotografia era capaz de registrar os fatos, né? Registrar a realidade, então os pintores se viram com a necessidade de criar algo novo, algo que a fotografia não pudesse produzir, algo totalmente inovador. Daí surge o impressionismo. Pintores como Monet, Claude Monet, Edouard Manet, Auguste Renoir e Edgar Degas, foram alguns dos nomes. Vale destacar o trabalho da artista Berthe Morisot, que participa da primeira exposição impressionista, e da Mary Cassatt, várias obras com tema de maternidade. Abrindo caminho para as vanguardas, no período pós-impressionista, a gente tem o pontilhismo. No expressionismo, a gente tem o Vincent van Gogh. Van Gogh, ele traz uma obra com muitas emoções, sentimentos como angústia, medo, dor, sofrimento, a morte, todas essas preocupações vão começar a aparecer na pintura. E o Van Gogh foi um artista que teve uma vida muito problemática também, morreu muito jovem, com 38 anos, se suicidou, né? E ficou internado um tempo com problemas psiquiátricos. Então ele retrata o doutor que cuidava dele, ele retrata o sentimento das pessoas, ele se autorretrata. Van Gogh tem vários autorretratos e sempre tentando mostrar um pouco das emoções, do que ele estava sentindo. A gente consegue perceber pelos autorretratos essas angústias. E nas pinceladas, nas pinturas de paisagens, como é o caso da Noite Estrelada, ele faz as pinceladas bem fortes, bem marcadas. Então, pela própria pincelada, ele consegue também expressar sentimentos. Outro pintor expressionista é o Edvard Munch. O Munch, ele faz, autor do Grito, né? E no Grito ele tem essa despreocupação com a beleza. Então no expressionismo não tem uma preocupação com o belo. O artista quer externar o sentimento. O fauvismo é caracterizado por um movimento de cores contrastantes, então toda a pintura ela tem essas cores bem marcadas, cores chapadas. Isso a gente vai ter na obra de Gauguin e depois, mais fortemente, com o Henri Matisse. Matisse faz esse contraste de cores, até a inversão de cores também na pintura. Cubismo que começa com Cézanne, com a geometrização de formas, depois vai ter um destaque aí com Pablo Picasso, né, que aí vai geometrizar as formas. Picasso também que vai ser influenciado pela arte africana, então ele faz algumas obras como Demoiselle d'Avignon, baseado nas máscaras africanas. E o Picasso também trabalha com essa decomposição das formas, né? Ele passa pelo processo aí do cubismo sintético, cubismo analítico. O Braque também é um pintor que trabalha com essa geometrização dentro do cubismo. E aí a gente chega no dadaísmo. O dadaísmo foi um estilo contemporâneo à guerra, então era uma arte de protesto. Os artistas pensavam, se nada faz sentido, se a guerra não faz sentido, porque a arte tem que fazer. Então no dadaísmo a gente tem o uso de objetos prontos, né, os handmades, que o principal artista do dadaísmo foi Duchamp, e aí ele leva esses objetos para dentro do museu como obras de arte. Então era uma arte com a proposta de realmente não fazer sentido. A gente tem o exemplo de poema dadaísta, com a mistura de palavras. A gente tem uma descaracterização da arte, uma proposta de destruição também à criação. Então o dadaísmo vem com uma certa crítica aí a tudo que estava acontecendo no momento, ao capitalismo e à sociedade em geral. Depois do dadaísmo temos o surrealismo. Salvador Dalí, com obras magníficas, a paisagem de sonhos, mas também muitas paranoias, muitas alucinações. O Salvador Dalí era um artista excêntrico, então dentro da obra dele ele consegue todo esse universo de maneira misturando imagens reais e não reais. Além do Salvador Dalí, a gente tem o René Magritte,
e o Juan Miró. O René Magritte também vai trazer imagens muitas vezes perturbadoras, imagens que desafiam o olhar, desafiam a nossa compreensão. Imagens sem lógica, né? E também aí desse universo dos sonhos, desse universo onírico. Com o surgimento da máquina, da modernidade, do automóvel, a gente vai ter um movimento denominado futurismo. Os pintores queriam retratar toda essa velocidade. Então a gente tem nessa obra Dinamismo de um Automóvel, a gente consegue perceber um pouco do que foi o futurismo. Seguindo com as vanguardas, a gente tem o abstracionismo com Kandinsky e o abstracionismo geométrico com Mondrian. Finalizando essa parte da arte moderna, dentro da idade contemporânea, aí sim a gente vai ter a arte contemporânea. Até agora, toda a produção artística que a gente viu foi focada nas vanguardas europeias. Embora também a gente tivesse alguns artistas norte-americanos que trabalharam com vanguardas modernas, como é o caso de Jackson Pollock, com o expressionismo abstrato, mas é a partir da arte contemporânea que os artistas norte-americanos vão ter um trabalho de maior destaque dentro dessa linha do tempo. Então a gente tem a pop art, foi um movimento norte-americano que fazia algumas críticas à cultura pop. Então os artistas, como é o caso de Andy Warhol, usavam até alguns símbolos da cultura pop para dentro da obra, para falar um pouco, para criticar, para discutir um pouco da cultura pop. Na pop art também a gente tem Roy Lichtenstein usando essa linguagem das histórias em quadrinhos para fazer críticas. Na arte contemporânea também a gente tem a op art, que é a arte de ilusão de ótica. A gente tem muito mais coisa, tem a arte minimalista, o hiperrealismo, a arte conceitual. Então, dentro desse universo da arte contemporânea, a gente vem passando por um processo, a arte não para de se transformar, não para de ser produzida. Desde a Revolução Francesa até os dias de hoje, a gente está na idade contemporânea. É possível que a gente tenha até uma nova classificação, uma nova divisão, pelas transformações que a gente teve de lá para cá, pela era digital. Então, é possível que posteriormente, todo esse período que a gente daqui para trás, o período que a gente está vivendo, possa ter uma nova nomenclatura, né? Mas isso a gente só vai ter lá na frente. Naturalmente, alguns artistas acabaram ficando de fora, alguns detalhes de cada período, né? A gente foi selecionando em algumas obras, porque é muito conteúdo, é muita coisa para um vídeo só. Nos próximos vídeos, a ideia é ir detalhando cada período para a gente poder entender um pouco melhor cada um deles. Aqui foi, na verdade, um resumão de tudo isso. E quando a gente fala linha do tempo de história geral, ou quando a gente estuda essas transformações da arte dentro dessa linha do tempo, é importante dizer também que a gente está deixando, nessa linha do tempo, não entram a produção de arte da América, né, dos povos, das civilizações da América, como os maias, os incas, os astecas, que a gente conhece como arte pré-colombiana. No caso da África, a gente tem o que a gente conhece, ficou conhecido como arte primitiva, né, que foi uma classificação, inclusive feita pelos europeus, né, mas é uma classificação que foi feita para esse tipo de arte, mas que na verdade não tem nada de primitiva, é uma arte muito desenvolvida. Então existe uma problemática aí. Tem várias culturas e várias civilizações que não entram nessa linha do tempo. E é importante depois também a gente estude as outras civilizações para ir fazendo diálogo entre essas produções, encaixando aí dentro desses períodos. E a gente tem também no Oriente outros países e outras culturas que não vão entrar aqui nessa linha do tempo, porque é uma linha do tempo ocidental, mas que a gente pode ver posteriormente em outro vídeo. E aí, para finalizar, vamos ver como é que essa linha do tempo vai influenciar a arte do Brasil. No Brasil, a gente tem manifestações artísticas desde pinturas rupestres, ou produção artística indígena, antes dos portugueses chegarem. No século XVIII, com o ciclo do ouro, as igrejas barrocas e as esculturas de Aleijadinho. Em 1816, com a intenção de produzir uma arte acadêmica aqui no país, chega Debré, a missão artística francesa. E a arte vai seguindo essa influência europeia. Artistas como Pedro Américo, Vitor Meirelles, o romantismo, artistas com obras realistas, como é o caso do Almeida Júnior, quando ele faz Caipira Picando Fumo. Ele está trazendo, na verdade, essas características do realismo, mas retratando figuras locais. Os modernistas, embora influenciados pelas vanguardas europeias, buscavam uma arte com uma identidade nacional, uma arte, como é o caso da Tarsila do Amaral, quando ela faz o Abaporu, os operários, como é o caso do Portinari, né? O Portinari que vai ter influência cubista, expressionista, a Tarsila do Amaral também cubista, a Anita Malfatti. Então, uma série de artistas do modernismo que se influenciaram das vanguardas e que aqui construíram uma obra
obras de arte com traços nacionais, né? Com elementos da cultura brasileira. De Cavalcante também vai fazer isso muito bem, com obras com tema de samba, carnaval. A gente precisaria de um outro vídeo para contar toda a história da arte do Brasil e como essas influências de outros continentes acabaram influenciando a nossa forma de produção artística, a nossa forma de ver e compreender a arte. Então esse foi o nosso vídeo de História da Arte, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos teremos alguns períodos desses um pouco mais detalhados. Não deixem de se inscrever e acompanhar, que a gente vai sempre ter novidade aqui no canal.